E eu dizia o seguinte: eu não estou preocupado com a universidade que eu recebi, eu estou preocupado com a universidade do futuro. Por isso pedi ao Conselho Universitário prioridade para a informatização da universidade. A universidade ainda datilografava, isso em 94. E a gente investiu quase 5 milhões de dólares sem ter dinheiro na informatização da universidade. A ponto de que em 96, o Proinfo lá do MEC, o DIC, numa reunião disse que tem 4 universidades que estão na frente desse negócio de informatização da instituição. E uma delas era a Federal da Bahia. Isso em 96 para 97, quando em 94 a gente não tinha absolutamente nada. Se deve, graças aos técnicos do CPD, que eu tive lá várias vezes, reunido com eles, a professora Nice e ao professor Nelson Preto. Nós tínhamos um ponto da rede e no estado precisava fazer o comitê e não se fazia o comitê. E aí eu pedi: Nelson, você vai assessorar para fazer esse comitê. Ele aí rodou por aí e conseguiu fazer o comitê. Entra o governo Fernando Henrique, entra o Paulo Renato, o Ministério, e a paulistada toda entrou de pau em cima das universidades públicas federais. Para eles só existia a Universidade de São Paulo e, com muita concessão, a Unicamp. E o resto era o resto. Levaram 6 meses nesse ataque. Até o presidente da República, falando das universidades públicas federais, atacando o tempo todo, aluno, preço médio do aluno alto, e não produzem, e não sei o que, uma série de coisas absurdas. No plano nacional, eu tive um relacionamento muito bom com a FASUBRA, também aqui localmente com a SUFPA e com a PUB e com o DCE, obviamente. E no plano nacional, um relacionamento muito bom com a FASUBRA e com a UNE e com a ANDIPS. Fui até vice-presidente da ANDIPS e só não fui presidente porque não aceitei. Em plenário, não é no corredor. Que eu fui o primeiro a denunciar, Manchete da Tarde, reitor de 94, 95, governo Fernando Henrique. Reitor denuncia Banco Mundial. Eu vi o relatório, um absurdo aquele relatório do Banco Mundial, e a direção era de privatização mesmo. Eles chamam a atenção de que, sob o ponto de vista político, era bastante complexo, mas que tinha que ter pelo menos 30% das necessidades orçamentárias das universidades públicas federais vindo do pagamento de estudantes. Claramente. Tá lá. E aí, essa coisa se desdobrou, o avanço, e aí essas greves dos servidores, dos professores, foi fundamental para segurar a universidade. Estímulo a privatizações internas. Eu aqui na reitoria, a vice-reitora presidiu uma comissão que levantou todas as coisas privadas que tinham dentro da universidade. O que eu consegui, afinal de contas? Eu consegui que a universidade se abrisse, consegui que uma quantidade de doutorados fosse feita na área de humanidades e artes. Pode ver que as criações são dessa época. Consegui ter um plano de capacitação de professores jovens, com a ideia de que o departamento podia mandar e aí botava um substituto. Consegui a institucionalização da pesquisa com o trabalho perfeito de Nayar. Mas as coisas mais fundamentais, que eu chamava estruturantes, era a informatização da universidade em rede, sistema distributivo, sendo distributivo em cada unidade também. Não consegui a unificação das bibliotecas, mas consegui a informatização das bibliotecas, o ortodoxo. A gente
o investimento também de Eneida, bastante forte. Conseguimos uma certa capilaridade da universidade com a sociedade, uma participação maior dos estudantes, movimento mais construtivo, acadêmico. Na verdade, eu me comportei na reitoria como um professor. A profissão é essa, professor. Reitor não é profissão, é cargo. Eu me comportei como professor. Inclusive, quando eu chamei algumas pessoas para me assessorar, eu digo, olha, umas tinham sido minhas alunas ou monitoras. Eu digo, olha, agora nós temos uma grande sala de aula, mas você vai ser monitora. Me perguntaram, como é que se chega a reitor? Eu digo, olha, eu sou tudo que são formas de não se chegar a reitor. Porque quem é reitor é o seguinte, ou foi diretor de escola, participou de conselho universitário, de conselho de coordenação, os conselhos chamados superiores da universidade, e fez espaço para ser reitor. Ou então, nos últimos tempos, foi liderança militante e tal, o movimento docente, e lá para as tantas se candidata. Eu não fui nenhuma coisa nem outra, né? Então eu cheguei a reitor, nem eu sei como, mas foi pura conjuntura. Eu escrevi uma vez um artigo com o Nelson Preto, que saiu publicado na Folha de São Paulo, com o título Universidade é Corporation, porque essas corporações, Motorola, não sei o que, estão fazendo universidade Motorola. Eu fiquei muito impressionado com um texto de um professor americano falando o que os Estados Unidos estão passando com a questão das universidades. É a mesma coisa, dramático. Dramático. A maioria dos professores hoje são temporários, por tempo determinado. O número de professores permanentes é pequeno e só fica permanente aqueles que têm capacidade de captar recursos para a universidade. Só fica permanente os professores empreendedores. O resto é temporário. Descobriram que é mais econômico. Então eu li esse trabalho desse professor, fiquei muito impressionado, comentando isso com o Nelson. Nós vamos escrever um artigo, vamos, Universidade Corporation, 2 pontos, o princípio do fim. E a gente escreve um artigo mostrando que com essa tendência a universidade acaba. Passado alguns anos, eu estou convencido de que a universidade não acaba. A tendência hegemônica pode ser essa, mas exatamente o que caracteriza a universidade é a multiplicidade de atalhos, de coisas que você nem sabe que estão sendo feitas dentro da universidade, nem a administração sabe, mas estão sendo feitas. Por um professor, um grupo de estudantes, está se fazendo coisas. A universidade tem esse espaço incontrolável. Ela não está sujeita ao controle, ela está sujeita a uma hegemonia, claro, como qualquer processo social. Mas ela não se caracteriza só pela tendência hegemônica. Então ela é indestrutível.